Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos comentar a lição de número 11, que é esta lição aqui, que tem como tema a salvação não é obra humana. Esse estudo faz parte da revista da CPAD, que é esta revista aqui da Escola Dominical, e nós estaremos comentando então a lição 11 neste vídeo. Mas antes eu quero pedir, caso você ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, curtir o vídeo, que é muito importante. É simples e é importante para o canal. E também compartilhar os nossos vídeos e ativar o sininho das notificações. E também, aproveitando a ocasião, quero informar que eu sou autor de 2 livros, sendo o primeiro este aqui, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, publicada com 700 páginas, e também este livro aqui, Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então, caso você queira adquirir algum desses livros, ou os 2, é só clicar nos links que eu deixo na descrição deste vídeo e deste canal, que você será direcionado para o site onde é possível você adquirir. Também você pode adquirir pela Amazon. Tem os links da Amazon no meu vídeo, e também, se você entrar no site da editora, você também terá lá a opção de comprar pela Amazon. Então vamos aqui iniciar o comentário desse estudo. A salvação não é obra humana. O comentarista utilizou como textos base para este estudo trechos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos do 1 ao 10. Esses foram os textos bíblicos base utilizados pelo autor como base para seu estudo. Introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta por meio do Espírito Santo. Então, na introdução, ele vai comentar que, se referindo à salvação, ao processo da salvação, é impossível o ser humano, por si só, chegar à salvação, ou por suas obras. Não tem nenhum ser humano que seria capaz de ter boas obras que realmente seria eficaz na questão de se salvar, porque a salvação é de Deus. Ele é que fornece ela, ele é que é o autor da salvação, e não o próprio ser humano. Como nós vemos na lição comentada do vídeo anterior, a queda do homem lhe ocasionou a depravação, ou seja, a condição de pecaminosidade. Então, é necessário Deus prover o meio da salvação. Então, para o homem poder se salvar, não tem como. Deus é que tem que promover este meio de salvação. Se Deus não quisesse fazer isso, não tinha condição de nenhum homem ser salvo. Primeira parte. A salvação sobre a graça de Deus. 1. A descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, porque a partir do momento em que Deus envia o seu Filho, o evangelho do reino é pregado, aqueles que ouvem essa mensagem não creem, não se atentam a essa mensagem, eles são considerados filhos da desobediência.
porque não deram crédito à mensagem da salvação eterna. 2. Mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas" não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Então, eu tenho a impressão que o autor aqui, quando ele faz esse comentário falando sobre essas expressões de mortos em seus pecados, a palavra morto, porque o calvinismo, que é o sistema soterológico, os calvinistas tentam explicar a salvação, eles vão pegar esse termo para falar assim, olha, conforme o termo aqui, o homem está morto, então ele não tem condição nem de ter fé. Eles vão falar, só está morto. Mas aqui o comentarista, então, ele está mostrando que a expressão é uma metáfora. Não quer dizer que, por causa do ser humano estar totalmente depravado, que ele não tem condição de ter fé. Que ele seja um morto literal, no sentido da palavra, um morto literal. Porque isso para ele não significa, então, a aniquilação espiritual total. Porque ainda tem a condição de aceitar ou não a graça divina. 3. A exegese dos versículos de 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então, mais uma vez, o comentarista vai tocar nessa questão aqui, de que, porque existe um versículo, o versículo lá de Efésios, né, que faz parte aqui dos textos base, que diz que, versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os calvinistas, eles tentam falar assim, olha, esse dom é a fé, então até a fé é Deus que daria para o ser humano naquele estado ali para ele poder crer. Mas aqui, o comentarista, juntamente com as referências que ele utiliza, ele mostra que não, que esse dom aqui é a graça. Porque antes fala aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É quando diz assim, isso não vem de vós. Isso não vem de vós o quê? É a graça. É o estado de graça, é a graça que Deus proporciona para que o ser humano tenha fé. Mas que a fé vem do ser humano, quer ou não aceitar o convite da salvação eterna. Essa é a questão. Aqui que ele utiliza, então, referência de A.T. Robertson, né, que é um especialista em língua grega, e também Norman Geisler, apologista cristão, que também defende isto. Estamos aqui agora para a segunda parte do estudo. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro, os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Então, essa primeira crença aqui
A questão da salvação é o que os espíritas, né, o espiritismo ensina, que a pessoa vai se reencarnando, reencarnando, até ela ficar boa e parar de reencarnar. Mas aí, então, a salvação nesse caso seria pelos próprios méritos da pessoa. Ela, pelos seus atos, que ganharia, então, essa salvação. 2. Os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então aqui ele já faz a referência àqueles judaizantes lá da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas que queriam que os gentios eles se circuncidassem, eles absorvessem coisas da lei como se fossem necessários esses atos para a salvação. Mais uma vez, querendo obter a salvação por meio de quê? De atos, de obras. 3. Os gnósticos. No campo soterológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e seu Filho, Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Então, nesse terceiro item aqui das heresias, na questão soteriológica, tem os gnósticos. Então, nesse ensino, eles ensinavam que existiam duas forças, do bem e do mal, no universo, e elas lutavam entre si. Mas aqui, parece então que Deus está lutando de pé de igualdade. Não é bem assim. Não é bem assim, porque Satanás e o diabo não tem condição nenhuma contra Deus. Não é aquela luta assim que um está lutando contra o outro, um pode ganhar, o outro pode perder. Não, não tem isso. Deus é supremo e pronto. Não existe possibilidade nenhuma do diabo medir forças com o poder de Deus. 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Primeiro, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13, 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão, capítulo 2, versos 190 e 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Veja bem, 24 vezes. Na concepção dos islâmicos, dos muçulmanos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Veja bem, então, como é o sistema de salvação dos muçulmanos, que crê o seguinte, que se a pessoa fizer mais coisas boas do que ruins, ele está salvo. Mas aí os méritos da pessoa, não é de Deus que enviou o seu filho para salvar. Este é o problema. E eles falam aqui que Alá não ama os agressores, mas eles são agressores. Os muçulmanos, aqueles que seguem realmente literalmente ao Corão, eles são agressores porque é ensinado que deve ser agressor daqueles que não pertencem à religião deles. Então, eles são agressores. Vocês veem que naquele vídeo, vários vídeos do Hamas que sequestrou reféns, que depois de pegar os reféns ali, tinha um grupo deles ia ajoelhado, reverenciando Alá, por ter conseguido ter sucesso naquilo. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que ensina a fazer o mal e depois quer honra ainda? Agradecimento por ter feito o mal, por ter incentivado a fazer o mal contra as pessoas inocentes. 2. As testemunhas de Jeová.
A salvação não está em Cristo para elas, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Olha só como é o sistema de salvação das testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, está na organização delas, ou seja, apenas a seita deles é a verdade. A verdade apenas a seita deles é que transmite. Que absurdo isso! Isso já é um item que identifica que é uma seita, porque somente eles é a verdade. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos, conforme eles chamam, e outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Olha só o absurdo. Então, no ensino deles, apenas os 144 mil é que são aqueles que vão morar no céu. Só esses. Os outros é os que vão ficar na terra. Olha só o absurdo desse ensino. Um ensino desse seria suficiente para a pessoa cair fora disso aí. Isso é uma mentira. Não existe isso. Não tem como provar isso na Bíblia. Isso é uma mentira. Quem vai morar no céu são multidões de pessoas resgatadas pelo sangue de Cristo. Não é só 144 mil, não. Isso é uma grande mentira. Esse é um pequeno detalhe que seria suficiente para as pessoas que têm uma mente inteligente cair fora dessa seita. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo e que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Terceiro, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Então, no sistema de salvação do mormonismo, os mormons, para quem não sabe, eu não sei se você já viu, assim, quando você está vendo o seu celular, lá aparece lá umas propagandas e fala assim, nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, e nós temos aqui vários livros de mormons, se você quiser um de graça. Eles são aquele pessoal lá, eles têm doutrinas terrivelmente contrárias à Bíblia, terrivelmente. Por quê? Porque além da Bíblia, você tem que crer no livro de Mormon, escrito por Joseph Smith Jr., que é isso aqui que você tem que aceitar ele. Então, por isso só, já prova o quê? Que é uma fraude. A Bíblia não precisa de outro livro para poder complementar a salvação que é informada por ela. Não. Então, isso aí já é uma fraude, já está fraudado. Só que fica nisso quem é cego, quem não tem inteligência aqui, ó. Se tiver um pouquinho de inteligência, não fica nesse tipo de organização. Conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato do pecador receber a dádiva divina e se constitui. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então a salvação é para todos, conforme foi dito aqui, que para a pessoa ser salva, o que ela tem que fazer? Ela tem que crer, né, no Senhor Jesus. Como diz aqui, ó.
O pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Então é a partir desse momento que a pessoa realmente passa a ser um salvo, a ser um convertido para Deus. E só complementando aqui a lição, o comentário sobre a questão do Deus do islamismo, que é o Alá, ele não é o mesmo Deus da Bíblia, conforme eu já falei em outros vídeos. Ele confunde muito porque quando foi fundada a religião em 632 depois de Cristo, veja bem, depois de Cristo, não existia essa religião antes. Eles pegaram, Maomé pegou Alá, que era um dos vários deuses que tinham ali nos tempos pagãos da Arábia, e colocou, ó, eu vou seguir esse Deus aqui, ele é o único. Mas ele misturou, então, esse nome desse Alá, pegou parte da Bíblia do Antigo Testamento, parte do Novo, fez uma mescla danada, fez o Alcorão, então por isso que engana, que parece que é o mesmo, mas não é o mesmo. Por citar personagens que tem na Bíblia, dá de parecer que é o mesmo, mas não é o mesmo Deus, porque o Alá do Alcorão ele tem outro tipo de comportamento, ele tem outro tipo de atributos. Então não é o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa aqui é a lição, o comentário, né, da lição de número 11 deste vídeo. Eu agradeço você que até agora acompanhou esse vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.